O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Romanos, nós encontramos uma frase de São Paulo que é um sustentáculo para a nossa fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. E um pouquinho mais à frente, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Versículo 35. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Esse amor, o amor de Cristo, não é um amor abstrato, um sentimento passageiro, mas é o amor que se entregou por nós, que abraçou a cruz, que permaneceu fiel até o fim. No Evangelho de hoje, nós vemos uma demonstração desse amor fiel, que permanece fiel até o fim, que abraça a cruz. Algumas pessoas vêm a Jesus e dizem assim: tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Qual seria a atitude normalmente esperada? Ora, alguém quer me fazer o mal, alguém quer me matar, eu dou no pé. Diante de um sofrimento, eu dou no pé. Diante de uma cruz, eu dou no pé. Eu me afasto, eu recuso. Jesus, ele é fiel até o fim. Ele sabe que Herodes quer matá-lo. Ele sabe qual será o seu fim. E o que é que ele diz? E de dizer a essa raposa: eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Está aqui fazendo menção à sua paixão, morte e ressurreição. Entretanto, é preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Meus irmãos, Cristo não fugiu da cruz, ele caminhou até ela. O amor verdadeiro não recua diante do sacrifício. Guarde isso. O amor verdadeiro não recua diante do sacrifício. Pense aqui a aplicabilidade deste princípio na sua vida. O amor verdadeiro não recua diante do sofrimento. Jesus, ele não abraça a cruz por uma obrigação, mas ele abraça a cruz por amor a nós. Ele não recua diante da cruz por amor a nós. Ele não desiste
de nós. E isso é um ânimo, é um sustentáculo para a nossa fé. Isto é, nada nos separará do amor de Cristo, não graças a nós, porque nós nos agarraremos a Cristo e não o largaremos jamais. Nada nos separará do amor de Cristo, porque Ele nos segura com seu braço forte. Porque Ele nos protege, nos acolhe, como, usando aqui a mesma imagem que Ele utiliza no Evangelho, como a galinha recolhe os pintinhos. Nós, hoje em dia, somos muito ligados à cidade, né? Mas quem já tinha em casa um quintal e que a mãe ou a avó criava a galinha e os ovos estavam sendo chocados, tente se aproximar. A galinha se arma toda, fica ouriçada. E quando os pintinhos nascem, pelo menos eu, quando era criança, minha avó tinha muitas galinhas, e eu ia me aproximar, a galinha se armava e protegia os seus pintinhos, e eles iam todos para debaixo das suas asas. É assim, é essa imagem que Jesus vê e aplica a ele. Isto é, como a galinha recolhe os pintinhos debaixo das asas, eu quero acolher vocês. Eu quero guardar vocês. Pois bem, é esse amor generoso de nosso Senhor. Esse amor fiel, esse amor que vai até o fim, este amor que não recua diante do sacrifício, diante do sofrimento. E é um amor semelhante a esse a que somos chamados. Nós também somos chamados a ter um amor, não um amor abstrato, um sentimento passageiro, mas um amor que é fiel até o fim, sem fugir das cruzes da vida. Naquele perdão difícil de ser dado, na paciência com aquela pessoa que nos irrita e nos fere, aquele amor fiel a Deus como resposta, a Deus, ao seu evangelho, aos seus mandamentos, aquele amor fiel à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, não recuar diante do sofrimento, do sacrifício. Está muito difícil amar assim, está muito difícil amar dessa maneira. Você então pede forças a Deus, pede a graça de Deus, pede o Espírito Santo, a chama que acende um braseiro de amor no seu coração e que faz você, por amor, fazer aquilo que nenhuma lei o obrigaria a fazer. O amor é capaz de nos fazer, de nos levar a fazer coisas que nenhuma lei neste mundo conseguiria nos obrigar. Veja, por exemplo, a primeira leitura de hoje, retirada da carta aos Romanos. São Paulo, ele está pintando um retrato da sua alma. Ele diz aqui, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada nos separará do amor de Cristo. E aí ele começa a elencar várias dificuldades, várias cruzes, e que cada um aqui pode acrescentar a sua. Então ele vai dizer aqui a partir do versículo 35, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Por tudo isso ele passou. São Paulo, por causa de Cristo, apanhou, foi flagelado com varas. São Paulo, por causa de Cristo, foi apedrejado e deixado quase morto. São Paulo, por causa de Cristo, foi assaltado, quase morreu afogado. São Paulo, por causa de Cristo, foi odiado pelos seus irmãos. São Paulo, por causa de Cristo, que tinha tudo para ser um homem muito bem, financeiramente falando, vivia apenas com o necessário, passando até mesmo por privações ao ponto de dizer, sei viver na abundância, sei viver na penúria. Isto é, um amor
verdadeiro, um amor que não recua diante do sacrifício. Nós então, meus irmãos, diante de uma palavra assim, precisamos pedir a Deus que nos conceda um amor semelhante. Uma determinada determinação, uma determinação semelhante à de São Paulo, à de Santa Teresa de Calcutá, que dizia: eu quero amar até doer. Porque ela sabia que o amor verdadeiro se manifesta no sacrifício. Meus irmãos, seguir Cristo não é procurar sofrimento pelo sofrimento, mas é não abandonar o amor quando custa amar. Não abandonar Deus quando custa ter fé. Não abandonar, por amor a Deus, não abandonar a família, a esposa, o marido, quando custa permanecer fiel à família, ao marido, à esposa. Mas tudo isso por uma necessidade de amor. E sabendo, meus santos, que quando estamos neste caminho, nós nunca estamos sozinhos. Poderemos chorar e choraremos, podemos sofrer e sofreremos, mas nunca estaremos sozinhos. O que é que diz aqui São Paulo, nesta mesma leitura de hoje? Pois está escrito: por tua causa somos entregue à morte o dia todo. Somos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. E eu tenho certeza que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então São Paulo sabe que ele não está sozinho nesse caminho que lhe custa, mas no caminho do amor verdadeiro. Vamos lá, meus irmãos, vamos amar, vamos pedir a Deus na sua oração, peça a Deus fé e amor. Peça a Deus: Senhor, eu quero ter fé de tal maneira que eu saiba, lá no fundo da minha alma, que vale a pena amar, que vale a pena caminhar em direção à cruz para amar de verdade. Tira, Senhor, do meu coração aquela tendência de não querer pagar o preço, de não querer perseverar no amor quando amar custa. Por esses dias, nós estamos ouvindo aí, eu vejo em algumas postagens, e algumas pessoas perguntando porque outras lhe perguntaram: e aí, agora, sábado e domingo, sábado todos os santos, domingo finados, vai ter que ir a 2 missas? Isto é aquela preocupação, e que eu fico me perguntando: será que não está ali, escondida, uma preguiça, uma sem-vergonhice, um amor rasteiro e rastejante, que não quer o sacrifício? Ir à missa 2 vezes seguidas, é muito sacrifício. Então será que não tem um jeito, né, de não sofrer, de não me sacrificar? Percebe que às vezes, não em todos, e às vezes há pessoas mesmo que não podem. Mas não é a grande maioria. A grande maioria pode. Mas quer sempre um caminho mais curto, um caminho mais fácil, um caminho que custe menos. E Jesus, ele não procurou esse caminho. Ele poderia nos salvar com a gota do seu sangue. Ele poderia nos salvar simplesmente dizendo: sede salvos. Ele não precisava morrer na cruz.
Mas ele quis morrer na cruz para nos dar uma prova indelével, indiscutível, inimaginável do seu amor. E aí, quando nós vamos amá-lo de volta, eu quero um caminho mais fácil, mais curto, sem sacrifício, sem cruz. Um amor que recua diante do sacrifício não é um amor verdadeiro. Peçamos, meus santos, diante desta palavra, que Deus nos conceda uma porção dobrada do seu Espírito. Que Deus nos conceda a sua eterna chama, para que ela arda no nosso coração, de modo que nós amemos de verdade, inclusive, se não principalmente, nos sacrifícios da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.